Há mais de 4.000 anos, uma civilização se ergueu às margens do rio Nilo e alcançou feitos que ainda desafiam a nossa compreensão. Imagine, em uma época sem máquinas, sem gruas e sem materiais modernos, os egípcios construíram estruturas tão imponentes que resistem até hoje, quase intocadas pelo tempo. Essas estruturas, conhecidas como as pirâmides, são um dos grandes símbolos do poder e do conhecimento humano. Mas como eles conseguiram fazer isso? Como uma civilização antiga, com ferramentas aparentemente primitivas, transportou e montou pedras de até 15 toneladas, formando pirâmides com uma precisão que ainda fascina engenheiros e arquitetos modernos? Será que já descobrimos todos os segredos por trás dessas construções colossais, ou ainda existem mistérios enterrados sob as areias do Egito? Para começarmos a entender as pirâmides, precisamos primeiro conhecer o que elas representavam para o Antigo Egito. Essas estruturas imensas não eram meramente túmulos. Elas eram monumentos construídos para refletir a grandiosidade e o poder dos faraós. Os egípcios acreditavam que o faraó, ao morrer, se transformava em uma divindade e continuava a governar em outra vida, precisando de um lugar digno para essa transição. A pirâmide era um símbolo de ascensão, uma escada espiritual que levaria o faraó ao céu. As pirâmides também refletiam a cosmovisão egípcia, profundamente ligada aos ciclos da natureza e aos deuses. Cada bloco e cada ângulo tinham um propósito. A escolha do local, perto do rio Nilo e do Cairo moderno, era estratégica. Simbolizava a fronteira entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Mas por mais imponente que fosse o projeto, a construção dessas pirâmides representava um desafio técnico e organizacional que ainda intriga os estudiosos. Afinal, como transformar essa visão grandiosa em realidade? Vamos pensar nos recursos e materiais envolvidos. Para construir a Grande Pirâmide de Gizé, foram usados aproximadamente 2,3 milhões de blocos de pedra, alguns pesando até 15 toneladas. E mais impressionante, tudo isso foi feito sem tecnologia moderna. Mas então, quais ferramentas os egípcios tinham à disposição? Como conseguiram extrair essas pedras com tamanha precisão? As ferramentas eram basicamente feitas de cobre. Parece surpreendente, certo? Com ligas de cobre, que é um metal relativamente macio, os trabalhadores egípcios extraíam blocos de calcário e granito das pedreiras. Para as pedras mais duras, como o granito usado no interior das pirâmides, eles usavam uma técnica engenhosa. Perfuravam buracos na rocha, preenchiam-nos com madeira molhada e, ao inchar, a madeira rachava o bloco, soltando-o da rocha-mãe. Em seguida, os blocos eram esculpidos e polidos manualmente, exigindo um trabalho exaustivo e altamente coordenado. Mas extrair era apenas a primeira parte do desafio. Como transportar essas pedras pesadas pelo deserto? Transportar e montar esses blocos é o ponto mais discutido entre os arqueólogos e engenheiros. Há várias teorias sobre como esse processo foi feito, mas a mais aceita é conhecida como a teoria das rampas. De acordo com essa teoria, os egípcios usavam rampas de barro e tijolos de barro para empurrar as pedras até as camadas superiores. A grande questão é, qual era o tipo de rampa? Algumas teorias sugerem uma rampa única, em linha reta, subindo ao longo de um dos lados da pirâmide. Outras propõem rampas em espiral ao redor da estrutura, o que teria facilitado o acesso conforme a pirâmide ficava mais alta. Mas até hoje, não foram encontradas evidências definitivas de rampas ao redor da Grande Pirâmide, o que mantém o mistério vivo. Outras teorias mais recentes sugerem o uso de alavancas e contrapesos, permitindo que os trabalhadores movessem os blocos com menos esforço. A ideia é que eles usavam pedaços de madeira e cordas para criar sistemas de alavanca e força. Essa abordagem requer menos espaço e poderia ter sido usada em conjunto com rampas, criando uma solução ainda mais eficiente. Agora, quem fazia o trabalho pesado? Por muito tempo, acreditava-se que as pirâmides foram erguidas por escravos. No entanto, descobertas recentes indicam o contrário. Perto das pirâmides, arqueólogos encontraram vilas de trabalhadores, com sinais de que eles eram bem alimentados e recebiam cuidados médicos, o que seria improvável se fossem escravos.
Esses trabalhadores eram organizados em equipes, cada uma responsável por uma tarefa específica, como extração, transporte ou posicionamento das pedras. Essas equipes eram altamente treinadas e trabalhavam sob rígido controle organizacional. Eles faziam parte de um projeto nacional, possivelmente motivados por uma combinação de dever religioso e lealdade ao faraó. O Egito Antigo mobilizou uma força de trabalho que hoje compararíamos a uma grande empresa de construção moderna, com níveis impressionantes de logística e coordenação. Ainda assim, mesmo com todas essas evidências e teorias, ainda restam muitos mistérios. Como explicar o alinhamento quase perfeito da Grande Pirâmide com o norte verdadeiro? Ou a precisão nas dimensões e ângulos das pirâmides? Alguns cientistas sugerem que os egípcios podem ter usado um tipo de concreto natural para moldar as pedras diretamente na pirâmide. A teoria do concreto propõe que algumas pedras foram feitas in situ, ao invés de serem transportadas de grandes distâncias. Apesar de intrigante, essa teoria é amplamente contestada por falta de evidências. Existem também teorias mais populares, mas sem evidências científicas, que especulam sobre a ajuda de extraterrestres ou o uso de uma tecnologia avançada, que teria sido perdida ao longo dos séculos. Embora fascinantes, essas ideias permanecem no campo da ficção e mostram como o mistério das pirâmides ainda inspira a nossa imaginação. Então, como foram construídas as pirâmides do Egito? A resposta talvez esteja em uma combinação de técnicas inovadoras, trabalho altamente organizado e uma dedicação religiosa que inspirava toda uma civilização. Os egípcios nos deixaram esses monumentos colossais, que continuam a fascinar e a desafiar a nossa compreensão, representando um dos maiores mistérios da humanidade. O que sabemos com certeza é que as pirâmides representam um testemunho eterno do poder e da complexidade da civilização egípcia. E enquanto o segredo completo delas não for revelado, elas continuarão a inspirar mistério e admiração.